Olá, tudo bem? O programa de hoje conversa com o médico do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Hemoterapia e Biotecnologia e também pesquisador do Centro de Terapia Celular, professor Rodrigo Calado. Professor, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Participam no programa o jornalista Eduardo Vidal, que também fará perguntas ao professor Rodrigo Calado. Para começar, professor, o que é o CTC? O CTC é o Centro de Terapia Celular. Ele é um grupo, um centro de pesquisa patrocinado pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E o CTC, ele é um grupo de pesquisadores e cientistas sediados principalmente aqui no Hemocentro, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mas também de outras unidades da USP, como em Pirassununga ou mesmo no campus de São Paulo. E esses pesquisadores têm o objetivo de estudarem as células-tronco, a biologia dessas células, mas mais importante, o nosso intuito principal é tentar utilizar essas células para o tratamento de diversas doenças. Professor, desde quando existe o CTC? O CTC existe desde 2000. Atualmente nós estamos na segunda edição do CTC. A primeira edição, lançada pela FAPESP, começou então no ano 2000 e foi até 2011. E agora nós estamos então nessa segunda edição da FAPESP, que deve durar outros 10 anos. Bom, dentro do CTC são vários pesquisadores, vários trabalhos. Que avanços o senhor pode destacar nesses anos de existência, desde 2000, quando o senhor disse que ele nasceu? Os avanços são muitos, tanto na parte do laboratório quanto na parte clínica. Mas é importante a gente destacar alguns avanços que foram feitos com pesquisas realizadas aqui no âmbito do CTC. Um deles é o tratamento com células-tronco hematopoéticas para doenças autoimunes, não só o diabetes mellitus tipo 1, mas também para a esclerose sistêmica e esclerose múltipla. E isso foi uma atividade principalmente realizada aqui no nosso centro. Também foram desenvolvidos novos tratamentos para alguns tipos de leucemia no âmbito do CTC, em especial a leucemia promielocítica aguda, mas também foram utilizadas células para o tratamento, células chamadas células tronco-mesenquimais, para o tratamento de algumas doenças imunes, incluindo algumas complicações do transplante de medula óssea, mas também para o tratamento de outras doenças como a própria esclerose múltipla ou mesmo anemia plástica. Eduardo Vidal. Professor, recentemente, agora em agosto de 2015, foi criada a Rede de Pesquisa Internacional em Hematologia, que envolve alunos, professores, pós-graduandos. Como foi criada essa rede, né, entre o Brasil e outros países e qual a importância desse intercâmbio de informação para combater essas doenças que o Centro de Terapia Celular estuda? Certo. Essa rede a ideia dessa rede se iniciou em 2012, quando nós realizamos em São Paulo um simpósio entre a USP e a universidade, na época a Universidade Paris Diderot, que é a Paris 7. E esse simpósio reunia pesquisadores, tanto na área de hematologia e de imunologia, com interesses de pesquisa em comum, para discutir ideias, discutir pesquisas, iniciar colaborações para tentar entender melhor essas doenças e poder propor novos tratamentos. Essa ideia, desde 2012, foi tomando corpo, ela foi se desenvolvendo, até que agora, em agosto, foi efetivado a rede internacional de pesquisa em hematologia entre a Universidade de São Paulo e agora a Universidade Sorbonne Paris-Cité, que é um conglomerado de várias universidades em Paris, e envolvendo pesquisadores em especial na hematologia, para o transplante de medula óssea, a falência da medula óssea e em especial o estudo e o tratamento da anemia falciforme. E agora, em setembro de 2015 também, o senhor foi o organizador do workshop sobre hematologia, né, em hematologia, que reuniu tantos pesquisadores aqui do CTC, pesquisadores da USP, né, e pesquisadores da Universidade de Sorbonne. Eu queria saber como está o andamento, como está funcionando o andamento dessa cooperação entre as duas universidades
E se hoje o Brasil, notadamente aqui a USP, o Hemocentro, ele tem tecnologia ou informação para conseguir ajudar até países que estão num nível geral de desenvolvimento maior que o nosso, como a França, a Alemanha, outros países europeus. Sim, o workshop serviu para celebrar esse convênio entre a USP e a Universidade de Paris 7 e vieram 8 pesquisadores de Paris para poder trocar informações e discutir projetos de pesquisa, assim como rever e analisar os resultados de pesquisas realizadas até o momento entre a USP e a Universidade Sorbonne agora. Houve vários avanços nessa área, em especial no transplante de medula óssea para anemia falciforme, em que hoje nós temos um plano melhor de como fazer o transplante, e dos desdobramentos desse trabalho efetivo entre as duas universidades foi coroado agora recentemente, no mês passado, em setembro, com a proclamação ou a promulgação de uma portaria do Ministério da Saúde colocando o transplante de medula óssea como uma das formas de tratamento para a anemia falciforme. Então isso é muito gratificante para as pessoas que participaram tanto da USP quanto das outras universidades nesse esforço para poder oferecer através do SUS agora essa modalidade de tratamento para pacientes com anemia falciforme. Existem outros desdobramentos daqui para frente, não só na anemia falciforme, mas no transplante, na falência de medula. E em março vai ser realizado um outro workshop, mas dessa vez vai ser na França, em Paris, para podermos continuar a trocar informações e poder levar o que nós temos aqui para lá e trocar, haver esse intercâmbio de tecnologia, intercâmbio de pessoas e intercâmbio de informação entre os dois grupos. Sim, existem coisas que nós fazemos aqui que é importante para países como a França e outros, e há coisas que eles fazem lá que são informações que são muito importantes para a gente. Em ciência, em especial, essa troca de informação e essa colaboração é o que faz com que avance o conhecimento e que a gente possa sempre empurrando para frente a fronteira do conhecimento. Existe o intercâmbio de alunos de pós-graduação, intercâmbio de médicos residentes em hematologia, de médicos, de pesquisadores, uma nova área, a área de bioinformática e biotecnologia, em que está tendo um intercâmbio muito grande entre essas duas universidades, em especial relacionado à hematologia e o câncer, para poder entender melhor essas doenças, para que a gente possa tratá-las melhor. Professor, o mundo hoje está vivendo uma nova onda de migração, né? Notadamente a Europa, que tem recebido muitos migrantes ali do Oriente Médio, norte da África, sempre foi uma migração um pouco mais constante, também de outros países africanos. Uma dúvida que eu tenho pessoalmente é se isso influencia, como isso influencia nesse cenário da hematologia, se esses países que hoje recebem, por exemplo, a Alemanha já recebeu, prevê receber quase 300 mil migrantes, né, fugidos de zonas de conflito. Isso altera um pouco o cenário europeu nessa área, e eles tendem a buscar mais informações também nos países aqui da América do Sul, porque a gente, notadamente o Brasil, é um país que teve anos e anos de migração da África e de outros países, então não sei se tem um banco um pouco mais elaborado, né, de estudos de diferentes, estudos genéticos diferentes, né, então isso influencia de que maneira nesses países desenvolvidos da Europa? Sim, isso pode trazer uma influência, como você bem lembrou, para o que trouxe. Nós somos uma mistura de vários povos diferentes, tanto povos africanos, europeus e os índios das Américas. Tanto nós e principalmente os Estados Unidos são dois países muito multiculturais e multiétnicos, que são uma mistura de povos de várias regiões, em menos quantidade da Ásia, do Extremo Oriente, como Japão, Coreia e China. E isso aqui no Brasil ainda é também bastante relevante.
Essa onda migratória, principalmente para os países europeus, pode trazer consigo a migração de algumas doenças genéticas com as quais esses países não estão acostumados. Em especial a hematologia, existem duas doenças que existem nessa região, tanto da África quanto do Oriente Médio, que são a anemia falciforme, sobre a qual nós falamos, e alguns tipos de talassemia. Embora exista talassemia na Grécia e principalmente na Grécia e na Itália, mas nos países mais ao norte da Europa, essas doenças não são tão comuns. Então, essas pessoas que migram, elas trazem consigo alguns genes e essas doenças genéticas que são incomuns nesses países podem ser mais prevalentes e eles vão ter, os médicos e o sistema de saúde desses países vão ter que aprender a lidar com essas novas doenças, com esses novos desafios à frente deles. E isso eles podem, de certa forma, aprender de uma forma melhor com países multiculturais ou multiétnicos, como nós aqui no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, que também tem uma experiência muito grande nessa área. Professor, para encerrar o programa de hoje, o senhor falou dos avanços, logo no começo da conversa, dos avanços da pesquisa no CTC, citando algumas doenças, já que, no caso da anemia falciforme, que já pode ser até ocorrer o transplante. Mas nessas que o senhor citou, elas já estão na ponta do atendimento ao paciente ou ainda precisam de algumas fases para chegar até lá? Algumas delas já estão na ponta, como o transplante de medula para o paciente com anemia falciforme. Um tipo de tratamento que completou todo o ciclo aqui conosco e hoje ele é oferecido pelo SUS. Mas existem outras que ainda estão a meio caminho, que os pacientes estão sendo estudados para poder serem submetidos ao tratamento e a resposta ao tratamento é feita, e outras que ainda são incipientes, que ainda estão no laboratório, no tubo de ensaio, em que a gente está testando as células no tubo de ensaio para ver a sua eficácia no tratamento de algumas doenças, como alguns tipos de câncer, em especial alguns tipos de leucemias e linfomas, e que a gente espera que dentro de 5 ou 10 anos esses tratamentos possam então serem disponíveis de uma forma mais abrangente para a população em geral, que infelizmente vem a sofrer dessas doenças. Ok. Nós conversamos aqui, eu e o Eduardo Vidal, novo companheiro de estúdio, com o professor Rodrigo Calado, professor, repito, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, médico do Hospital das Clínicas e pesquisador do Centro de Terapia Celular, que tem uma das bases aqui em Ribeirão, falando inclusive sobre os avanços que o Instituto conseguiu ao longo de 16 anos, né? Começou em 2000... 15, 16 anos. 15, 16 anos. Professor, os temas são enormes, são importantes, espero que o senhor possa voltar mais vezes. Sim, com prazer. O programa da TV Hemocentro fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção.